Eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu vim trazer a resenha sem spoilers do suspense nacional O Bom Dia, Verônica. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo resenha do canal. Já lembra de deixar sua curtida para me ajudar e se inscreve porque ainda é de graça e não tem proposta para taxar ou cobrar tributo de 12% pelo clique, por enquanto. E aproveitando esse tempinho aqui rapidinho dos recados, eu vou deixar aqui na descrição o link do abaixo-assinado contra essa proposta insana e absurda do nosso atual ministro da Economia, o Paulo Guedes. Se você ainda não está ciente do que está pegando em relação a essa proposta que afeta diretamente nós, leitores, consumidores, editoras, autores. Eu vou deixar também um link explicando certinho o que está acontecendo. E vamos assinar, vamos defender o livro, vamos defender o acesso à cultura, à leitura, ao conhecimento e vamos priorizar a saúde financeira extremamente precária, principalmente nesse momento atual, né, das editoras, das livrarias e de quem quer ler e não tem acesso. Ah, mas será que esse abaixo-assinado vai adiantar alguma coisa? Talvez sim, talvez não. O que eu acho que não muda nada é a gente ficar de braços cruzados, fingindo que nada está acontecendo. Mas, né, o que a gente pode esperar desse atual governo? Eu não sei por que eu ainda fico surpresa. Mas enfim, recados dados, bora voltar ao foco do vídeo. O Bom Dia, Verônica é um suspense policial e um thriller nacional e foi publicado em 2016 pela caveirinha Dark Side Books, sob o pseudônimo Andrea Kilmore. E teve todo um charme, todo um mistério em relação a esse autor, porque afinal, quem era Andrea Kilmore? E o que foi divulgado era como se fosse alguém que precisasse ter a sua identidade protegida, a sua identidade em sigilo, em segurança. Então, em 2019, foi revelado então os nomes dos verdadeiros autores, que é a Ilana Casoy e o Rafael Montes. E eles contaram que foi uma brincadeirinha lá, já calculada por eles, e que eles sempre tiveram a intenção de, depois de um tempinho, divulgar o nome verdadeiro. Então, nessa história, nós conhecemos a Verônica Torres, que trabalha no DHPP, que é o Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa em São Paulo. E ela trabalha como escrivã, como secretária, um pouquinho também como Severino. Ela fica pegando um cafezinho pro chefe aqui, cuida de uma burocracia ali, umas papeladas, umas tabelas. Ela descreve o trabalho como bem monótono, nada de muito interessante acontece. Até que, um belo dia, uma mulher entra na sala do chefe da Verônica, fica lá um tempinho, do nada ela sai e se joga do 11º andar do prédio da Polícia Civil de São Paulo. Que a propósito, eu passava por esse prédio todo dia para ir trabalhar. Aí a Verônica vai lá, né, perguntar pro chefe o que rolou. E nós conhecemos o Carvana, o chefe da Verônica. E é um cara grosso, estúpido, com zero controle emocional, completamente irresponsável para se comunicar. Enfim, é um cara extremamente escroto, mas ele se intitula como uma pessoa de bem, um gentleman. E aí ele fala pra Verônica que a mulher que se matou era surtada, maluca, se envolveu com gente errada e se arrependeu e foi chorar as pitangas pra ele. E o Carvana, como um exemplo de empatia em forma de pessoa, ele fala pra Verônica esquecer aquilo, vida que segue e engaveta o caso. Mas, como o suicídio é um assunto delicado para Verônica, por motivos pessoais que ela explica, ela fica encafifada com esse caso e não sossega enquanto ela não começa a fazer a sua investigação particular. Porque afinal, além dela ser uma simples escrivã, ela era policial. Ela demonstrava que se importava o mínimo e também ela era mulher. E paralelamente a esse caso, a gente conhece a Janete, que é uma dona de casa, e ela é casada com o Brandão, que trabalha na PM, né, na Polícia Militar, e ele é um marido extremamente controlador, abusivo, e ele não deixa a Janete se comunicar com até pessoas próximas, como família, amigos, nada. Só que a Janete interpreta esse controle como uma forma de proteção. Ela procura desesperadamente agradar o marido e ela sempre tem uma desculpa para as escrotices que ele faz. Mas isso é porque ele exerce o papel dele de manipulador muito bem e ele é extremamente temperamental. Mas, através de algumas poucas recompensas, a Janete interpreta aquilo como se ele fosse o bom marido. Ele grita, mas ele coloca o que comer dentro de casa. Ele é estúpido, mas afinal todo mundo tem os seus defeitos. Ele é tóxico, mas aí depois ele demonstra que gosta dela. E a Janete vai cada vez mais moldando o seu psicológico para aguentar essa rotina sem ficar louca,
por lidar com uma pessoa assim. Eventualmente, o caminho da Verônica e da Janete se esbarra, e aí vários temas importantes começam a ser abordados no livro, como a corrupção envolvendo a polícia militar e a polícia civil, a polícia técnico-científica. E apesar de ser um livro de ficção, muito do que acontece a gente consegue facilmente associar com a nossa realidade. Nessa leitura também vai ser abordado o tema de como ainda muitos policiais não estão preparados para lidar com casos de violência contra a mulher e como esse assunto ainda é muito negligenciado. E isso só faz com que muitas mulheres se sintam completamente desmotivadas a fazer uma denúncia, não se sintam seguras e mesmo depois que elas façam, elas infelizmente não são devidamente amparadas. Esse livro vai abordar também as falhas de investigação dos órgãos responsáveis por causa de um conceito que esse negócio de serial killer, de assassino em série, é coisa de americano, é coisa de Estados Unidos, como se isso não acontecesse no Brasil. Essa leitura também vai falar do quanto alguns traumas forçam que a nossa sanidade, o nosso psicológico, não venha sucumbir à loucura e como algumas situações extremas que se tornam rotineiras ativam um instinto de sobrevivência de uma pessoa como uma forma de uma tentativa desesperadora da mente para suportar algumas situações. E aí nesse livro a gente passa a refletir, passa a entender um pouquinho antes de julgar, antes de falar, mas por que a fulana não denunciou o cara? Mas como que a fulana aceitava uma atrocidade dessa? Como que a fulana ajudava um cara desse a cometer esses absurdos? Isso eu tô tentando falar, mas sem dar spoiler. Mas enfim, vários desses temas me fizeram amar demais essa leitura. E eu penso que muito desses temas têm uma relevância, uma importância muito grande para nossa sociedade. E por ser uma leitura nacional, eu achei que ela tem um ritmo diferente. As palavras típicas, bem abrasileiradas, dá até gosto de ler. Eu achei isso bem imersivo. E é um palavreado que só a gente entende o espírito da coisa. Coisa que, se for traduzido, muito provavelmente a pessoa, claro, ela vai entender o contexto, mas ela não vai sentir o mesmo impacto. E isso eu acho que acontece no inverso também, quando um livro gringo, às vezes não tem uma tradução muito boa e a gente não sente tanto aquele impacto. Outra coisa que também me fez sentir dentro da história foi a ambientação. Como ela se passa em São Paulo, que é onde eu moro, e vários dos lugares citados são lugares que eu conheço ou que eu já passei alguma vez, ou que eu passo diariamente, como o Terminal Tietê. E como na história ele é um lugar que acontecem umas coisas bem tensas, eu já passo por ele meio crê em Deus, Pai, me ajuda. E eu também acho super válido dizer que é um livro bem descritivo e tem muitos detalhes que às vezes pode dar gatilho, porque envolve necrofilia, estupro, tortura, violência doméstica, abuso psicológico, sacrifícios ritualísticos, enfim. E assim a leitura ela é bem rápida, não tem enrolação e ela te deixa bem agoniado, angustiado, querendo saber o que vai acontecer, como um bom thriller. E ele seria facilmente um livro 5 estrelas para mim, se não fosse um pequeno detalhe de falha de pesquisa, que foi, na história tem um laudo de um exame que é descrito como uma bactéria chamada Defungi vermibus. Essa bactéria ela não existe realmente, ela foi criada para a história. E ela é descrita como uma bactéria que somente é encontrada em cadáver. E esse nome da bactéria até que faz sentido por causa do vermibus, já que a própria palavra cadáver tem origem do latim, que é caro data vermibus, cadáver. Sic mundus creatus est... Não, isso é outra coisa. E caro data vermibus significa carne dada aos vermes. Só que também nessa história a bactéria é descrita como um fungo. Lembrando que o nome que batizaram ela é Defungi vermibus. E eu, como leitora e também biomédica, fiquei pensando, afinal é bactéria ou é fungo? E sabe o que isso tem de relevância para a história? Nenhuma. Eu só, como uma pessoa da área da saúde e chata, não consegui deixar passar esse pequeno erro de pesquisa. E por isso eu dei 4,5 estrelas de um total de 5 na minha avaliação. E se eu falar mais, eu vou acabar dando algum spoiler.
mas eu pretendo fazer um outro vídeo dessa história com spoilers, já que tá para estrear a série na Netflix e eu pretendo falar sobre ela. E essa série vai contar com grandes nomes de atores nacionais no elenco, como Camila Morgado, Eduardo Moscovis, Taina Miller, Antônio Grassi, entre outros. E aí depois que lançar a série, eu vou assistir, pretendo dar o meu pitaco por aqui, mas eu tô bem ansiosa, eu acho que vai ser bem boa, porque os próprios autores, eles estão como roteiristas e como produtores executivos, então eu tô animada. E nessa leitura foi o meu primeiro contato com o Rafael Montes, e já me deixou com muita vontade de ler os outros livros dele. A Ilana Casoy eu já conhecia por causa das 4 obras dela de não ficção, e que eu amo e recomendo demais, que são Serial Killer Louco Cruel, Serial Killer Made in Brasil, O Quinto Mandamento e A Prova é Testemunha. Todos publicados em edições maravilhosas também da Dark Side Books. E eu amei ler essa primeira ficção dela em parceria com o Rafael. Com certeza, se ela lançar mais não ficção, ficção, eu vou querer ler. E se você já leu Bom Dia Verônica ou alguma outra obra dessa dupla, me conta aqui nos comentários. E também, se eu conseguir te deixar curioso para ler essa história, conta também nos comentários que eu vou amar saber. E também porque eu acho muito importante a gente valorizar mais a nossa literatura nacional, que é muito rica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar sua curtida para me ajudar. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!